Paz de Jesus, queridos. Estamos voltando aí para a quinta aula, falando sobre identidade batista, costumes batistas, conhecimento da doutrina e dos costumes da Igreja Batista. A aula passada terminamos aí no slide 11 falando um pouquinho sobre a ocupação, o ofício diaconal, né? Comentamos aí que é algo que está sendo bastante revisto dentro da nossa convenção, visto que nós estamos aplicando, está chegando ainda para nós, um novo modelo que se chama liderança serva. Para que os irmãos tenham ideia, eu ainda estou aprendendo um pouquinho sobre isso, mas a liderança serva ela envolve toda a igreja. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo, o diácono, na maioria das igrejas, ele tem como uma das ocupações, ele se separa lá, ele vai e ele prepara a ceia do Senhor, né? Outra coisa, não é santa ceia, é ceia do Senhor. A denominação batista, nada é santo, santo só Jesus, né? Não é ceia do Senhor. Então os diáconos, por exemplo, eles se juntam e eles preparam a ceia, às vezes cortam o pãozinho, o cálice. Na liderança serva, isso será distribuído, né? Ou então poderemos ter muitas equipes, e cada uma dessas equipes, por exemplo, no mês vai fazer esse tipo de trabalho. Vai lá separar o pãozinho, vai lá separar o cálice, encher o cálice e tal, e deixar tudo bonitinho, preparado para a ceia, preparar a mesa da ceia. Um exemplo que eu estou dando, nesses tempos também, os diáconos costumavam servir a ceia, levava a ceia até as pessoas na igreja. Hoje, diferentemente, algumas igrejas grandes, fisicamente falando, são várias pessoas que se ocupam de fazer isso, não só diáconos não, são várias pessoas que se ocupam de fazer isso, assim como oração dentro da igreja, nos cultos públicos e tal. Então isso está sendo revisto bastante. Outra questão que pega bastante com relação às novidades dentro da Igreja Batista são os termos que são usados às vezes para lideranças. Então tem Igreja Batista, por exemplo, que separou, denominou, sei lá o que fez, uma pessoa chamando ela de apóstolo. Nós não cremos nisso. Para nós temos bispos, reverendos, anciãos, presbíteros, são funções parelhas. Tem um livretinho do pastor Ernesto Tonini que explica muito bem isso aí, ele fala muito bem sobre isso aí. Então são funções parelhas que na Bíblia expressam funções iguais, né? Não são hierarquias ou categorias de pessoas dentro de uma igreja. Não, o bispo é mais que o pastor. Não, o presbítero é menos que o pastor. Não, o ancião é mais que todos. E são denominações para a mesma função. Então o presbítero era lá um pastor mais experiente, o ancião um pastor mais velhinho, o reverendo é uma denominação que veio dos Estados Unidos da América para certos grupos de pastores, o bispo é a mesma coisa, bispo e pastor é a mesma coisa. Então eu coloco isso aí no slide 11, né? Um pastor idoso, por exemplo, é chamado de presbítero, um pastor experiente, de ancião. O pentecostalismo montou uma hierarquia, como se um fosse mais do que o outro. Isso dentro da denominação evangélica batista não existe. Então é importante que nós possamos resgatar isso dentro da Igreja Batista. Não existe quem é mais ou menos do que o outro, tá? No slide 12, algumas igrejas têm um evangelista. Eu até fiz uma sugestão uma época atrás para que a Ordem de Ministros Batistas Nacionais reconhecesse o evangelista com credencial e tudo mais. Parece que isso está em estudo. Faz tempo que eu fiz um pedido formal, inclusive. Então ele é um pastor de campo que capta locais ou grupos e forma novos trabalhos. Então essa é a função do evangelista. Ele não é um pastor local. Ele não tem esse chamado, essa vocação local de instruir, de dar orientação a um grupo local, não tem. Então ele é um pastor de campo, é um cara que sai, que vai a campo, que leva a palavra e tudo mais. Na atualidade entra bastante a questão do capelão. O que é um capelão? Capelão, ele é um pastor
que ele de preferência ele tem que ter uma formação teológica suficiente e capaz de trabalhar em diversas áreas. O capelão, inclusive, hoje ele está sendo considerado até uma profissão. Na área militar tem muito capelão, que ele inclusive ele ganha para atuar dentro da área militar. Ou assim também o capelão hospitalar. Então, ó, capelão hospitalar, policial, militar, escolar, em escritório, em esporte, em presídio e até dentro da própria igreja. Quem é o capelão? É uma pessoa capaz de treinar pessoas que podem fazer uma visita no hospital, que podem fazer uma visita num presídio, que podem trabalhar dentro de uma escola. Então hoje, na atualidade que nós estamos vivendo em 2021, nós temos trabalhado com bastante carinho a questão do capelão. Inclusive o Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Nini está preparando cursos para que o teólogo ele se especialize em alguma área ou em diversas áreas da capelania, possa prestar concursos, né? Porque tem que ser pastor, muitos deles, possa prestar concursos e possa estar apto a exercer a capelania, seja ela hospitalar, militar, policial ou etc. Então é uma área nova, que é antiga, mas nova dentro da Igreja Batista. Outros grupos de apoio que a gente pode ter dentro da igreja: psicólogos, médicos, advogados e outras pessoas capazes de exercer um trabalho dentro da igreja ou da comunidade. A igreja hoje, a igreja missional, ela olha para fora, ela não está olhando só para dentro, ela está olhando para fora também. Como a igreja pode influenciar a comunidade, como a igreja pode abençoar a comunidade. Então, de repente, tendo um atendimento psicológico, uma vez por semana, 1 hora, uma pessoa pode ir lá se dispor a dar de forma assim autônoma, né? E gratuita para a comunidade, por exemplo, como uma vocação, né? Ele vai fazer isso aí voluntário, vamos dizer assim, um trabalho voluntário de médico, um atendimento médico, um atendimento de advogado, de psicólogo, de psiquiatra. Então, um educador, olha, uma vez por semana eu vou estar lá na igreja ou em algum local para oferecer para a comunidade aula de reforço em matemática, aula de reforço em português. Enfim, irmãos, a igreja do século XXI tem que ser uma igreja dinâmica. Senão ela vai ficar estagnada dentro das 4 paredes, só com aqueles trabalhos, aquela visão. É importante e fundamental. Porque se você não se estrutura dentro, você não pode sair para fora. Então muita coisa nós estamos revendo. Slide 13. Não são nossos costumes, não é costume batista. Uma variedade de pessoas falando em outras línguas, não é nosso costume. Principalmente, além se tiver uma pessoa sem a devida interpretação, a gente tem que ver isso com cuidado. Fala ali, quietinho, não precisa gritar. Então a gente vai em alguns lugares, berrando numa outra língua que você nem sabe se é verdade ou não, né? Sem interpretação, para dizer que está cheio do Espírito Santo. Não é costume batista. Mas eu conheço uma igreja que faz. Está fazendo fora dos nossos costumes. Não é, mas somos renovados. Somos renovados, mas não somos exagerados. Somos renovados, batistas renovados. Não somos pentecostais, nem neopentecostais. Tenho muitos amigos, respeito demais as igrejas, porque é denominação. Se você se sente melhor numa igreja com barulho, às vezes você não se sente tão bem numa igreja com barulho, você vai numa igreja com menos barulho. Você se sente melhor numa igreja que o pessoal fica batendo o pé, batendo a mão, você vai numa igreja mais tranquila, né? Se você gosta dessas coisas, você vai ter. Então não é nosso costume isso. Slide 13. Gritaria e histeria nos cultos, não é nosso costume. A gente até acha estranho quando acontece uma manifestação desse tipo. Não é nosso costume. Tá? Às vezes a gente vê manifestação, não é do Espírito Santo, é histeria. Pessoa chorando, isso é histeria. A gente tem que... Há um controle, gente. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, não vai fazer você passar uma vergonha, muito menos expor a igreja, expor você. É o Espírito Santo, é Deus habitando em você, não para o ridículo, né?
Então eu já vi manifestações assim, esdrúxulas, tem nada a ver. Outra coisa que não é nosso costume, valorização de título, como nós falamos, o irmão lá é apóstolo agora. Não é nosso costume, tá? Eu respeito tudo, irmãos, respeito tudo. Agora eu não sou obrigado a aceitar. Eu, como batista, não aceito. Não vejo base bíblica. Mérito às pessoas. Olha, ele é bispo agora, você viu? Olha, agora ele é pastor. Eu entendo até a menção pastor emérito, pastor jubilado, pastor sênior. Eu até entendo essa expressão. É como o caso do presbítero lá, um cara mais experiente, já tem uma certa idade. Então ele tem um grupo de pastores debaixo da sua direção. Não que ele manda, que ele ordena, mas debaixo da sua direção. Aqui na igreja local, há um tempo atrás, eu tive a ideia de fazer um colegiado de pastores. Pegar todas as nossas congregações, todas as nossas igrejas, formar um grupo de pastores, um colegiado. Então o pastor que era pastor na Água da Vida sede, ele seria pastor na Água da Vida lá de Cumbica, lá de Itapecerica, lá em Guaianazes, lá não sei aonde. Então eu tive essa ideia, né? Infelizmente algumas coisas aconteceram no meio do caminho e a gente foi obrigado a abandonar essa ideia. Não sei se ela retorna no futuro. A ideia do pastor capelão eu tenho sim e vou levar para a igreja em breve. A gente até teve um irmão que era capelão, que esteve conosco aqui há alguns meses, mas mudou para a cidade de Natal, no interior, onde está já trabalhando inclusive. Então nós queremos sim colocar um pastor capelão. Tá? Até que ele possa até fazer concursos e tudo mais, mas representar principalmente a igreja nessas funções e orientar pessoas dentro da igreja. Não é nosso costume culto extravagante, luz, muita coisa. Respeito, tem pastor nosso que faz isso e tal. A gente tem que trabalhar um pouco a modernidade, né? Tem cara pintando o fundo de preto, pintar a igreja de preto porque o preto identifica tal, né? Olha, cada um usa, não é nosso costume. Se você está fazendo, amanhã pode ser costume de muitas das nossas igrejas, respeito, mas hoje não é. Isso não vai dar mais crédito à igreja, trazer mais a presença de Deus e atrair mais pessoas para dentro da igreja. Tá? Se é uma coisa visual, tal, eu estudei a respeito, como eu estudei televisão há muitos anos atrás, eu não vi qualquer tipo de comprovação, pelo menos científica e técnica para isso aí, tá? Então não é culto extravagante, visões, Deus me mostrou, Deus está falando, o anjo entrou, glória a Deus. Não, a gente não glorifica anjo, a gente glorifica Jesus. O único digno de louvor, de honra, de glória e de veneração no nosso meio é Jesus Cristo. Demasiada valorização em curas e prosperidade. Vocês não creem em cura e prosperidade? Nós cremos no que está aqui, ó. Se a Bíblia fala para orar pelo enfermo, vamos orar, crendo que Deus pode fazer a obra, né? Curar desde um aidético até uma asma, uma crise de bronquite. Nós cremos num Cristo que faz tudo, a obra absoluta, mas dentro da soberania dele, da ideia dele. Nós não pregamos cura. Prosperidade, você não crê? Prosperidade espiritual, que pode resultar em prosperidade material. Nós não pregamos, Batista não prega em cima de cura e prosperidade. Nós cremos na cura, nós cremos que Deus pode dar prosperidade, mas não pregamos, não é costume nosso. Mas eu fui numa igreja batista que tinha até um horário para a cura. Está fora dos costumes, tá? 2021 é verão de 2021. Se vai mudar ou não, eu não sei, mas hoje nós não pregamos em cima de cura e prosperidade. Nós não valorizamos o louvor. O louvor que vai chamar a presença de Deus. Isso são boatos, são palavras que vão se repetindo. Não, porque o louvor, porque o diabo era ministro do louvor. Para com essa baboseira, irmão. Vai ler Bíblia que você ganha mais, né? Porque o louvor tem, como é que fala? Vaidade e tal. Vaidade tem em todos os ambientes da igreja. Talvez o louvor porque o cara está mais exposto. Então, como ele está mais exposto, ele se acha o bom, né? Às vezes ele toca pra caramba, então ele se acha o cara que domina. Então são palavras, são expressões que a gente vai ouvindo e vai repetindo, tá? Nós não valorizamos. Louvor é uma parte integrante da nossa liturgia. Então a liturgia do batista é o quê? Oração, louvor e palavra.
se nós vamos dar ênfase a alguma coisa, nós vamos dar a ênfase na palavra. Porque o que te sustenta, o que te mantém em pé é a palavra. Louvor não te mantém em pé. Você pode até louvar, agradecemos o que te sustenta, o que faz o cara ser autêntico cristão mesmo, é a palavra. Então, nós não valorizamos louvor nem atividades extra palavra. Podemos ter trabalho com jovens, podemos ter trabalho com crianças, é muito bom, com casados, etc. Mas não valorizamos nada. Se vamos dar alguma ênfase, é na palavra. E outras coisas, outros modismos que entraram. Por exemplo, intercessão. Tem igrejas que o cara fica lá, está intercedendo, então você entra, o que é aquilo ali, né? O cara está fazendo, o que ele está espantando mosca, alguma coisa? Eu gosto de brincar, não me leva a mal. Né? O que ele está fazendo ali? Então, não preciso disso, gente. O pessoal da intercessão, ele pode se reunir um pouquinho antes do culto, e interceder pelo culto que vai acontecer. Né? A gente já teve muito disso dentro da igreja, o pessoal vai lá, ora, e durante o culto o cara está ali, ele pode estar no último banco, está lá intercedendo, para que Deus possa usar um louvor, para que Deus possa usar a vida da pessoa que vai trazer a palavra, que vai repartir a palavra. Mas isso é costume. A igreja batista não tem esse costume. Eu conheço igreja que tem. Você olha, os caras estão andando lá pelo meio da igreja. Já vi gente na rua assim, né? Fazendo lá, vai da intercessão. Eu não vejo, nós não vemos nenhuma necessidade disso. Nós batistas, nós não temos esse costume. E o último slide, o 14, valorização de locais e objetos. Ó, irmão, cuidado aí que o púlpito é santo. Púlpito é madeira, é acrílico, é vidro, não é santo. Tanto é que amanhã, se a gente enjoa, a gente chega com a pá, a picareta, a marreta e desce o porrete daquilo e quebra tudo aquilo. Aquilo não é local santo, gente. Santo tem que ser a sua posição quando você está no lugar. Você está sentado ali, o cara que está lá em cima é mais que você. Não existe isso, gente. Ah não, aquele lugar, você não pode subir no lugar santo. Lá o púlpito é santo, mas aqui você pode. Você está no meio dos irmãos podre, mas lá em cima você não pode subir podre. Então, irmãos, são invencionismos, invencionice, sei lá que palavra usar. Isso veio lá, às vezes de moda, de igrejas, e trazem às vezes. Não é nosso costume. Aprenda isso. Então, locais, valorizar objeto, tal, púlpito é santo, santa ceia. Ceia é símbolo, é pãozinho, a gente sempre fala, pãozinho e suco de uva. Pessoal consagrado, porque ora e está em vigília. Olha, aquele irmão é consagrado. Por quê? Porque ele vai na vigília. Quem falou, irmão? Você não convive com o cara, você não sabe se ele está na vigília. Eu conheci um que estava na vigília e desgraçando a vida dos outros. Conheci, dou nome e endereço se quiser, né? Desgraçando, falando mal, fofoqueiro e o raio que o parta aí, mas estava lá nas vigílias lá e falava até as línguas dele lá. Então, isso são costumes que nós trouxemos para dentro da igreja batista e não são costumes nossos. Orar no monte porque o monte é especial. Onde é que está isso, irmão? Por que você está orando deitado na sua cama, o outro está lá no monte? Porque quem que falou isso? Não, porque ele está se dedicando e tal. Então, isso são costumes que nós trouxemos, que não são nossos costumes, tá? Não são nossos costumes. Tinha um irmão que falava assim, o pastor não é de oração. Então eu falei, cara, você não dorme comigo, cara? Você não vai no banheiro comigo? Como é que você pode falar? Você me complica aí, hein? Né? Porque pode ser, de repente, que alguém desconfia. Será que são namoradinhos? Que não é de oração? O cara não anda comigo, gente. Como que o cara pode chegar e fazer esse tipo de julgamento? Então é óleo sagrado, óleo ungido, nunca vi óleo ungido, né? Coisas do tipo, não, aquele lugar, aquele óleo e tal. Não tem nada a ver, irmãos. O óleo que a gente usa aqui é um azeite. Eu procuro sempre ter um azeite puro. Né? O que eu usava até um tempo tinha vindo da Europa, tal, puro, aquele azeite grosseiro ainda bom. Então eu ganhei aquilo ali. Então é um símbolo apenas. Símbolo apenas. Não tem nada de santo. Outra coisa, nós não temos concílio. As decisões elas são tomadas em assembleia. Batista tem que ter assembleia. Que seja uma por ano, mas tem que ter assembleia. Para movimentação financeira, falar como é que está a saúde financeira da igreja, como é que estão os investimentos da igreja e tal. Batista é assembleia. Se o pastor comete algum desvio,
tem que ser levado à Assembleia. Se a igreja está fazendo algum desvio, tem que ser levado à Assembleia. Se vai ter uma reforma muito grande, se vai ter uma mudança de prédio, se vai ter a venda de algum imóvel, tem que ser levado à Assembleia. A Assembleia decide tudo. A Igreja Batista é uma igreja democrática. Ainda que seja uma Assembleia por ano, a igreja tem que ter. E registrar a ata dessa Assembleia em local apropriado para isso aí, no cartório, etc. Tá? Quem participa dessas Assembleias de Decisões, lógico, que são os membros atuantes da igreja. Quem não é atuante não pode participar. O pastor, à sua vontade, pode consultar diretoria, diaconato para algumas decisões. Isso vai muito do pastor e da confiança que ele tem, tanto em diretoria como no grupo diaconal. Não é costume remunerar pessoas, no Batista não remunera, tanto é que a maioria dos nossos estatutos diz lá que quem pode ser remunerado por funções estritamente eclesiásticas é o pastor na igreja. Então algumas igrejas remuneram até, como é que fala? Maestro, diretor de música, tá? Se podem, eu acho até interessante, mas sempre assim com uma ajuda de custo. Estatutariamente é só o pastor que pode ser remunerado. Agora, igrejas de porte se podem sustentar, é um sonho particular meu inclusive, né? Que a nossa igreja possa dar uma ajuda de custo para uma pessoa da área da mais com formação. Não qualquer um que vem aí que, né, uma pessoa com formação, capaz de formar corais, capaz de formar uma banda, ou um evangelista. A gente pode ter um evangelista e dar uma ajuda de custo para que esse evangelista possa ajudar em trabalhos externos da igreja. Então, estou colocando aqui nossos costumes, o que são e o que não são costumes nossos. Então, puxa pastor, mas eu fui numa igreja batista que apagava a luz. Uma vez um irmão falou isso para mim. Apagava a luz lá na hora do louvor e... Falei, os caras inventaram isso aí, não existe isso. Né? Não existe isso aí. Até mesmo, gente, coreografia. É um costume de igrejas locais. Não é um costume da igreja batista no geral. É uma coisa recente que tem. Né? Na igreja batista é recente. Grupo de dança, como eles dizem. A Bíblia fala, para louvarmos a Deus com todo o nosso ser. O gesto, a mímica, né? Hoje a interpretação da linguagem de Libras, para que as pessoas possam acompanhar, as pessoas que aprenderam a ler e interpretar sinais em Libras. Então, a expressão mímica, a expressão teatral, são costumes. Algumas igrejas têm, outras não têm. Então nós não podemos julgar a igreja A, a igreja B, porque tem esse costume ou não tem esse costume. Tá? Mas essas práticas, por exemplo, elas são muito particulares das igrejas. Pessoal, eu vou parar a aula aqui. Eu acho que depois o Ítalo estará entrando com outras explicações, vai acrescentar para vocês alguma coisa. Eu espero ter ajudado. Eu acho que esse é um assunto inesgotável. Como eu falei, verão de 2021, pode ser que no verão de 2022 muita coisa possa mudar. As igrejas de 5 anos para cá, as igrejas sofreram uma mudança radical. Quem não mudou, naufragou. Quem mudou muito não é mais igreja batista. Está em outro campo, pode até ter placa batista, pode até ter o símbolo da Convenção Batista Nacional, mas não é mais igreja batista. Então hoje, nós não temos costumes, nós ficamos olhando costumes, aquele não pode cantar porque tem um brinco, aquele não pode tocar porque tem uma tatuagem. São costumes, gente. Isso não é doutrina bíblica. Não, está escrito na Bíblia, para o homem não tatuar. Vai estudar a Bíblia. Né? Ai, pastor, você é a favor disso? Irmão, para com essa bobagem. Para de ficar julgando a gente. Pare com isso aí. Ninguém aqui é contra, a favor de nada. Isso é uma expressão chula que nós trouxemos para dentro da igreja. Crente não tem que ser contra, ao contrário de nada. Crente tem que viver Bíblia. E aplicar o que está na Bíblia. Tá? Então são costumes. Não é nosso costume. A nossa igreja, por exemplo, não tem esses costumes. De tatuagem, de outras coisas mais. Nós não temos esse costume. Agora eu não posso ficar julgando outro irmão. Se ele fez, não fez, é problema dele. É ele com Deus. Então eu estou trazendo aqui, irmãos, que são costumes da igreja. Tradição da igreja batista. Se isso vai mudar, eu não sei. Eu estou falando aqui dessa época que nós estamos vivendo, de um monte de coisa que a gente vê, trouxeram para dentro da igreja batista e não tem nada a ver com a igreja batista. Vou parar, senão satura. Deus abençoe, espero que você aproveite bem essas aulas, aproveita, divulga para as pessoas,
da igreja, de outras igrejas batistas, para que possam também pensar em tudo isso que a gente tem falado. Um abraço, Jesus abençoe a tua vida em nome de Jesus.